Boa noite para todos, eu sou Marcelo Militão e está começando o programa Cidadão Tropical. A ocorrência de golpes financeiros contra correntistas dos bancos não é uma novidade. Cada vez mais essas fraudes acontecem de formas diferentes e criativas. A Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e o SPC estimam que no Brasil 3 em cada 10 brasileiros já sofreram algum tipo de golpe. A maioria das ações acontecem no ambiente digital. Desde novembro de 2020, em vigor o Pix, novo meio de pagamento criado pelo Banco Central, que rapidamente caiu na graça da população. Mas, na mesma velocidade com que se popularizou, vieram os golpes. Quais as responsabilidades dos bancos por fraudes financeiras e como se prevenir? Para falar desse assunto, convidamos a doutora Larissa Nishimura, especialista em Direito do Consumidor. Como vai, Larissa? Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos que nos assistem. Doutora, vamos começar pela questão do cartão de crédito clonado, né? Um problema que muita gente que está acompanhando a gente já teve. O banco tem ou não tem responsabilidade quando o meu, o seu, o nosso cartão de crédito é clonado? Bom, primeira coisa, antes da gente entrar ainda na questão da responsabilidade do banco, é preciso entender o que é responsabilidade do banco, né? Quando o banco, sim, ele já tem jurisprudências totalmente favoráveis, né? Os juízes já estão entendendo que sim, quando o cartão de crédito é clonado, existe sim uma responsabilidade. Mas a responsabilidade civil, né, dentro do código, você precisa preencher alguns requisitos, como, por exemplo, precisa haver um ato ilícito, que é a clonagem. Segundo, precisa ter um dano. Se não houver um dano, não tem porquê. E existe um terceiro fator que seria o nexo causal. O ato ilícito te causou um dano, é o nexo. Ou seja, alguém foi lá e gastou o seu dinheiro. Exatamente, usou o seu nome, maculou o seu nome, então sim. Então certo. Existe essa... E existe um terceiro requisito que é a questão da culpa, né? Que foi um ato de negligência, imprudência ou imperícia do próprio banco, né? Então não é tão simples, não, em outras palavras. A princípio parece que não, certo. Mas a gente vai verificar que quando se trata de banco, por ser uma instituição financeira, um banco, o Código de Defesa do Consumidor vem e abrange de forma mais específica, colocando que a pessoa jurídica ela tem a responsabilidade objetiva, né? O que é isso? O que é a responsabilidade objetiva? É a ausência de provar esse quarto requisito que seria a culpa. Então, não precisa comprovar que houve uma negligência do banco, que houve algo que desconstituiu, né? Houve o dano, houve o ato ilícito e então aí já está demonstrada a responsabilidade civil do banco. Entendi. Aí já fica mais fácil para o consumidor um pouco, né? Doutora, tendo o cartão clonado, além do ressarcimento, que é o que todo mundo quer, causou um prejuízo imenso lá, algumas, né, vítimas fatalmente entram na justiça pedindo danos morais, né? E a justiça tem condenado os bancos a pagar esses danos morais ou é mais raro? Então, o dano moral, ele é algo subjetivo de cada juiz. Então, a gente não existe algo que fala assim, o cartão foi clonado, sim, o juízo vai condenar. A gente não tem como afirmar e garantir, dar toda essa segurança, tá? Vários julgados, né, e a gente pode dizer uma grande parte dos julgados, aí sim, condenam, mas a gente não pode dizer que são todos, né? Tem juiz que pode ter uma mentalidade um pouco diferente, o próprio tribunal entende de maneira diferente e não precisa ser todo o tribunal, uma determinada câmara entende diferente, pronto, né? A turma entendeu diferente, já modifica a decisão, tem ou não tem, então é subjetivo. Mas e só um esclarecimento aqui de ação de quem tem o cartão clonado, é só ir lá no banco ou precisa conversar com um advogado? Não, o principal é você buscar sempre a orientação de um advogado, né? Certo. Um advogado da sua confiança, alguém que você conheça e que pode te oferecer inclusive esses maiores detalhes e informações. O que você tem que fazer para chegar até a mover-ação? Porque não é simplesmente, clonaram meu cartão, tá. Quais as provas? Se a gente não tiver prova, nós não temos como entrar com uma ação. Então, a gente precisa ter prova.
Prova do dano, prova de que o cartão realmente foi clonado e por aí, né? Eu já vi casos de gente que a moto que chegou com a entrega lá, passou o cartão, 2 dias depois tinha gasto do cartão dessa pessoa na Holanda. Obviamente ela não estava na Holanda, né? Aí quando você retira o extrato do cartão vai aparecer, obviamente está aí uma prova, não é? Sim. Você eu estou no Brasil, como é que eu gastei na Holanda? É muito difícil. Exatamente. São várias provas que já vão produzindo, né? Então o extrato é uma delas, um boletim de ocorrência que você deve fazer sempre que acontecer qualquer prejuízo, sempre importantíssimo. Informar o banco, fazer um boletim de ocorrência para que a polícia também tenha conhecimento e as informações são sempre cruzadas. Né? E tentar, primeiramente, resolver também isso junto ao banco. Né? Ainda que com o auxílio de um advogado, tentar resolver isso junto ao banco, porque às vezes é desnecessário entrar com uma ação, gerar todo um transtorno e às vezes nem consegue receber o dano moral. Certo. Mas entrando tomando todas essas cautelas e tentar resolver junto ao banco, às vezes a dor de cabeça já diminui, né? Para ficar pelo menos sem prejuízo, né? Contas abertas e financiamentos contratados, né, em meu nome ou em seu nome, em banco do qual não sou cliente. E isso acontece mesmo? E eu já ouvi dizer, né? Existe relação comercial entre a pessoa e a instituição, nesse caso? Está comprovado que ocorre o dano moral ou não? Alguém do banco pode abrir uma conta em meu nome sem a minha autorização? Depende da circunstância. Né? Então a pessoa abriu, você tem a prova de que a pessoa abriu sem a sua autorização? Tenho, ótimo, dá para uma prova. Tudo assim depende dos requisitos, de como aconteceu, por que aconteceu, se essa pessoa de fato não tinha a sua autorização, nunca foi concedida a autorização. Aí a gente tenta ir produzindo as provas para comprovar, porque, veja bem, eu nunca dei autorização para minha esposa abrir uma conta lá nas lojas, né? Mas ela utilizou o meu CPF. Só fica sabendo depois. Então isso tudo depende sim. Se é um terceiro estelionatário, então tem. Primeiro de tudo, antigamente a gente falava, a primeira coisa é o boletim de ocorrência, hoje não. Primeiro de tudo, informa o banco, informa a instituição financeira, informe o que está acontecendo. Vai buscar a solução. Não deu, então, através do boletim de ocorrência gerado e todas as tentativas de acordo, não foi possível? Então, procura o advogado da sua confiança e vai, então entrar ingressa com uma ação judicial, seja no juizado, seja na vara cível, mas de forma que, primeiro você comprova que você tentou, né? De boa fé, só resolver o seu problema, que isso passou já do limite do seu mero aborrecimento, e isso já virou um transtorno na sua vida. O que é muito mais comum que abrir uma conta, um financiamento, é chegar um cartão de débito ou crédito não autorizado, mesmo no banco que você tem ou no banco que você não tem conta. Isso eu recebi, mas muita gente que eu conheço recebeu. E aí a pessoa às vezes fica em dúvida, né? Mas escuta, eu vou pagar isso, a mensalidade desse cartão, não vou? Quando é que eu pedi isso? A pessoa fica em dúvida, né? E na verdade nunca foi autorizado, né? Nunca foi pedido esse cartão, né? Sim, é um ato ilícito o banco encaminhar sem que o seu cliente tenha solicitado o cartão. É uma prática ilegal do banco. Ele não deve encaminhar um cartão ao seu cliente se o seu cliente não requisitou esse cartão. Alguns cuidados que o consumidor tem que ter. A partir do momento que você recebeu, por exemplo, normalmente um cartão de crédito, né? Porque é um estímulo a você gastar, né? É um estímulo para você ir consumir na nossa sociedade. Então, não desbloqueie esse cartão. Porque se houver algum gasto desse cartão que foi enviado para você de forma ilegal, você tem prova que você nunca desbloqueou esse cartão. Esse cartão está guardadinho e você nunca desbloqueou. Está com a mesma tarja, coladinho do jeito que veio. Mas se gastar, aí é outra história já. Utilizou o cartão, já é uma outra história. Porque aí você desbloqueou, você fez uma senha e você... Apesar de não ter requerido o cartão, você se utilizou de algo... Você gostou da ideia. Você comprou, né?
Essa aqui é interessante, porque os telejornais cansam de mostrar gente que saca dinheiro no caixa eletrônico, no caixa mesmo do banco, acabou de sair da agência e é assaltado, certo? Inclusive, às vezes, assaltado dentro da própria área do caixa eletrônico lá. A polícia chama de saidinha de banco, né? E quando acontece isso, o banco pode ser responsabilizado por alguma coisa ou não? Desta feita, o banco é totalmente, vamos dizer assim, inocente. Então, nós temos, nesse sentido, uma jurisprudência não, os entendimentos, né, dos juízes e tribunais não muito consensual. Primeiro, eles entendem dois casos. Uma, você está dentro da própria agência, e então sim, a responsabilidade é do banco, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Estando ali dentro da área do banco, a responsabilidade é dele. Por quê? Porque ele forneceu aquele serviço para você, ele tem que te dar a segurança. Saiu do banco, aí o entendimento já modifica. Tem juízes que entendem que sim, ainda a responsabilidade é do banco, porque a pessoa pode estar dentro do banco e aí ele vai seguindo. Então tem toda essa estratégia. Segundo, existe um segundo entendimento, então, que a responsabilidade aí já seria do Estado, né? O Estado é que deveria garantir à população essa segurança, né? Dele poder também sair do banco e não ser assaltado. Então, existem os dois posicionamentos. Sim, o banco tem que garantir uma segurança, pelo menos por um certo período, um tempo ali, um espaço de tempo externo ao banco. E existe também o entendimento de que não, a responsabilidade seria do próprio Estado. Mas se chegasse um cliente desse para você como advogada, você preferia então entrar com uma ação tentando responsabilizar o banco ou o Estado, se fosse fora da agência? Porque o Estado é bem difícil de processar, né? Sim, muito complicado de processar o Estado, até porque a dificuldade, inclusive, de enquadrar o Estado como dentro fazer aplicar o Código de Defesa do Consumidor para o Estado. Então já complicaria um pouco mais. Com certeza a gente tentaria o banco e tentaria pegar um juiz que entende nesse sentido. Mas o banco com certeza vai chamar o Estado, a responsabilidade ao Estado. Né? E depois o pior é ganhar uma indenização do Estado e levar o dinheiro, e conseguir receber, né? Não é? Ou já melhorou um pouco? Demora, né? Certo. Dependendo do valor que tem a receber, recebe, né, mais rápido. Mas a depender do valor que tem a receber, aí é bem difícil. Doutora, vamos falar um pouco da questão do telemarketing, já que o telefone toca e muitas vezes isso já virou um incômodo para muita gente, né? Porque é algum telemarketing de banco te oferecendo alguma coisa. Quando não é de empresa telefônica também, né? E aí, existe algum limite para isso ou não existe nenhum limite? Eles podem ficar oferecendo produto através do telemarketing? Não podem. Existe sim um limite, tudo é tolerado, né? Tem um certo momento que eles extrapolam o limite, uma vez que você disse não tenho intenção de contratar o seu serviço, por gentileza registre nos seus cadastros, não quero mais. A partir desse momento já ultrapassou a esfera, e não só banco, mas de todas as demais empresas, né? Tanto seja para te oferecer um serviço, seja para cobrar um serviço, né, que foi prestado. Ainda porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele traz ele dispõe que, ainda que você seja devedor, você não deve ser cobrado de forma vexatória. Então, a partir do momento que ele expõe, que ele fica insistindo, seja na cobrança ou seja no oferecimento de um serviço que você não deseja contratar, sim, tem o direito faz os prints das telas, quantidade de ligação, a perturbação, que isso já vem de desgastes, né, que isso vem acontecendo, e pode, seja mover uma ação, seja através do contato pelo próprio banco, tentar resolver. Até porque quando você tenta resolver um problema via call center, é complicado. Mas quando eles querem te oferecer o serviço, é ilimitado o call center, né? Não tem hora, não tem dia, não tem limites. Então, sim, é ilegal essa prática,
chega a ser, em muitos casos, abusivo. E em termos de jurisprudência, você já viu a empresa de telemarketing ou o banco mesmo ser realmente condenado a pagar algo para quem ficou recebendo lá dezenas de vezes essas ligações? Sim. Temos casos, inclusive, no escritório de condenação por empresas de telemarketing que fazem absurdas ligações. Temos uma cliente que recebeu 20 ligações no mesmo dia. Uma atrás da outra. 20 ligações, né? E atendendo lá os seus pacientes. É um absurdo. E sim, infelizmente o que a gente traz, assim, que os valores ainda não são apropriados pelo desgaste, pelo, né, a paciência que os clientes têm que ter até chegar no momento de extrapolar o razoável. E, infelizmente, as condenações ainda estão sendo muito baixas. É por isso que eles insistem, né? Deveriam apertar um pouco mais. A partir do momento que isso evoluir, então, e realmente houver uma punição, então a gente entende que talvez vai melhorar essa situação, mas até lá ainda a gente vai continuar com essas pequenas microlesões que a gente chama, né, consumidor. Muitos nem procuram um advogado para ingressar com ação, para tentar resolver, porque entendem que não tem o direito, mas tem sim, tem direito e consegue dano moral. Não vai ser aquela quantia exorbitante, vai ser um valor, podemos dizer, ínfimo, diante de todo o transtorno que essas ligações causam aborrecimento na nossa vida cotidiana. Mas como você bem disse no começo da resposta dessa questão aqui, você falou, tem que falar, não quero mais que me ligue, não é? É o primeiro momento dessa história. Exatamente. Pare de me ligar, né? Pare de me ligar. Não quero, não tenho interesse no seu produto, estou satisfeita com o que eu tenho. E também evitar aqueles sim, não. Sim, porque eu não quero. Entendeu? Não, porque para que depois eles não distorçam essa realidade, né? Até isso eles fazem. Olha, infelizmente tem um caso que aconteceu que foi muito chato, essa questão. Ah, é? Ou seja, eles usaram um argumento da gravação, da própria gravação. Agora, eu vou explorar um pouco mais a doutora Larissa aqui nessa questão, porque aqui muitos dos que recebem essas ligações insistentemente são os aposentados, né? Ou seja, inclusive idosos, né? Que às vezes a questão do discernimento, que às vezes eles nem têm o discernimento, acham até que é alguém que quer bater um papo, contar uma história, que é o cara lá do banco que eles conhecem, e eles acabam topando um negócio, contratando um negócio, um serviço, um financiamento. É possível depois que ele falou, não, ele não estava em condição, tal... reverter isso, aquele financiamento ele não queria, aquele serviço ele não queria contratar, aquele título de capitalização, é possível reverter tudo isso ou não? Reverte desde que a gente consiga demonstrar efetivamente para o juiz a ausência a desnecessidade, né? Traz a prova, então o dia que foi contratado, vamos ver como foi essa conversa. Certo. Né? A necessidade, vamos ver os extratos, se a pessoa realmente precisava daquilo e para que ela usaria aquilo. Então, assim, através dessas informações, desses extratos, desses conteúdos, a gente consegue, sim, eventualmente reverter uma decisão, né? Um contrato, inclusive por se tratar de idoso, que ele já tem uma proteção especial né, ao idoso, tem o Estatuto do Idoso, que traz a proteção do idoso de forma bem né, protegendo mesmo o idoso, e para tentar evitar esse tipo de situação. É quase que um golpe, né? Exatamente, não podemos dizer que não é, né? Porque É verdade. Outra questão aqui relacionada à contratação, agora não é mais telemarketing, né? A contratação de financiamentos, que quem vai pedir financiamento, quem vai lá no banco pedir, é porque está precisando do dinheiro. E há também conhecidos casos aí, de gente que quando vai para receber o sim ou não, antes disso, né, acaba tendo que comprar ou é oferecido para ele um outro produto do banco. Né? Muitas vezes é isso que eu falei, um título de capitalização. Né?
O que é isso? Isso aí é ilegal? Alguns chamam, é o que se chama venda casada, é isso mesmo? Sim, é a venda casada, é conhecido como venda casada. A maior dificuldade é você saber quando você não desejava de fato aquele produto que veio junto. Você comprovar no juiz que ele não queria. Então tem que ser uma pessoa de médio entendimento, um idoso ou uma pessoa um pouco, né? Mas quando você pega uma pessoa um pouco mais culta, né? E aí insere um produto, ou a pessoa tem que demonstrar que de fato não sabia que aquele produto estava incluído ali, que foi incluído depois ou de outra forma, ou você precisa de alguma forma demonstrar. Entramos com uma ação faz pouco tempo e não conseguimos reverter essa situação o que foi incluído junto. Então, por exemplo, a pessoa não queria o seguro. Não tinha necessidade de seguro. Por que não tinha necessidade de fazer o seguro desse financiamento? Porque o próprio imóvel é que ia garantir o seguro. Não precisava contratar um seguro. Mas quando a gente entra, ele fala, não, uma pessoa instruída, sabia, leu o contrato. Então, assim... Inclusive assinou, não, que é pior. Diversos entendimentos, né? Certo. Entendimentos que sim, que é uma pessoa que não tinha condições, venda casada não é permitida, é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, não pode, e sempre que possível a gente pede que os juízes apliquem, né, o Código de Defesa do Consumidor, a fim de proteger de fato o consumidor nesses momentos em que ele não sabe o que de fato ele está contratando. Mas então um consumidor, um cliente bancário, por exemplo, instruído, com total discernimento das coisas, o que ele tem que ter nessa hora é cuidado, né? Cuidado, muito cuidado. E depois... Para reverter é sempre mais difícil. Senão ele vai pagar mesmo, vai acabar pagando o seguro lá, de forma que... Não seria necessário, porque tem outras garantias, né? Essa é uma questão... E o funcionário do banco, naturalmente, ele é treinado para tentar vender mesmo o produto, Exatamente, né? Vai embutindo produtos e mais produtos, porque quanto mais ele vender para o cliente, melhor, né, a situação dele dentro do banco, até para um crescimento, né, evolução dentro do banco. Da carreira do banco? Exatamente. Eu não vou, o funcionário eu não culpo, porque ele né? Ele é treinado para isso, né? O risco do banco. É o risco do banco. O funcionário apenas presta o serviço, aquilo que o banco determina que seja feito. Agora, hoje, muita gente não passa muito por isso porque usa só aplicativo. Ou não, os aplicativos estão aí, muita gente está usando. Ou seja, o cliente agora passa a ter um outro relacionamento com o banco. Em contrapartida, ele corre mais riscos com os criminosos, principalmente os criminosos virtuais, né? Como que a justiça está entendendo essa questão? Porque podem hackear lá o aplicativo, né? E tem acontecido, né? E aí, o que fazer? Ou quem é hackeado dançou mesmo? Existe uma teoria que chama o risco do negócio. Quando o banco coloca algo à venda, ele tem que garantir aquilo. Então, vamos pegar um outro produto. Certo. É uma água que é colocada. Se a água não está no mercado para consumo, se a água não está, né, é uma água que não está devidamente própria para o uso, pode causar um mal-estar, pode trazer algumas lesões ao organismo, então ela não estava própria para o consumo. E dessa forma a gente entende a relação bancária. Se você oferece então um aplicativo para o seu cliente, para que ele possa utilizar via celular e não traz uma segurança aquilo para o consumidor, então ele está colocando em risco a atividade dele. Então ele tem que ter os meios protetivos. Então quanto mais protegido for, mais segurança ele traz para o cliente dele. E aí menos risco de dano ele vai sofrer. Então, eventualmente, um
qualquer problema, né, que haja em relação a um produto, um serviço ofertado pelo banco e que não tenha sua garantia, sim, vai ter a sua condenação, ainda que for apenas a devolução do valor que foi desviado da sua conta, enfim, ainda que seja esse valor, sim, seja na forma dobrada, talvez o dano moral sempre é um caráter algo subjetivo, mas sim, vai ser condenado a restituir os valores, sim. E agora tem uma novidade que é o Pix, nós vamos conversar um pouco sobre o Pix, mas antes disso, aconteceu aqui no Brasil recentemente, um cliente bancário recebeu na sua conta um depósito que ele não esperava, de um valor até alto, acho que mais de R$200 mil, foi noticiado por alguns sites aí de notícia, e quando o banco viu, o banco foi para a conta dele e já não tinha mais nada. Doutora, e nesse caso, ele vai ter que devolver o dinheiro ou não precisa? Com certeza, ele tem que devolver o dinheiro não é dele, né? Aquilo que não é seu, você não usa. Você usa aquilo que é seu ou que você tem autorização para usar. Não é porque caiu na sua conta que você tem o direito. O banco, sim, pode entrar com uma ação pedindo o regresso, o retorno desses valores para o seu cliente. Mas esse tipo de depósito por engano é comum, não é uma coisa rara, né? Valor alto sim, mas valor baixo é comum, né? Sim, é comum e é importante que você acompanhe o extrato da sua conta, instituição, da empresa, para que eventualmente um depósito a mais e que você não está esperando, identificar de onde é, né? Para isso as empresas têm a parte jurídica, tem a parte financeira, as pessoas, enfim, controle suas contas, né? Para que não entre valor, mas se entrar, não gaste, né? Informe que foi feito errado. Vai ter problemas depois, para evitar problemas, sim. E também, de vez em quando, tem um débito ou outro ali que você não consegue entender, principalmente de valor bem baixo, né? Hoje parou um pouco, mas antes tinha mais, né? Sim, a cobrança, né? Algumas cobrancinhas que o banco fazia. Taxas de seguro. Acho que foi tanta ação judicial que eles começaram a parar com isso, né? Sim. E o Pix? Vamos falar um pouco do Pix, né? Que está aí para nos ajudar. Mas e aí? E a responsabilidade dos bancos com relação ao Pix? Principalmente quando dá um problema, né? Quando você manda o Pix errado, etc. Então, o Banco Central, ele emitiu uma resolução, né, no final do ano passado, tentando regulamentar, mas sempre primeiro precisa ocorrer os casos, os problemas, para depois sair uma lei que regulamenta e trata do assunto em si. O Banco Central regulamentou, aliás, já saiu, já está em vigência desde novembro do ano passado e traz algumas proteções para, por exemplo, durante o dia você tem até 30 minutos para você se deparar com uma fraude. Opa, avisa o banco. Mas não é o banco o seu banco. Antes a gente falava assim, primeiro faz o boletim de ocorrência. Agora não, avisa o banco, por favor, né? E de preferência o banco para qual você fez o Pix. Né, que vai estar todos os dados ali, consta na informação, no extrato, o CPF da pessoa, o número da conta, qual banco foi, e o ID da transação, informa, porque o banco, dentro desse período, ele tenta segurar e não deixar a pessoa movimentar. É óbvio que o Pix é muito rápido, né? Às vezes já não deu tempo, mas ele ainda tenta vincular para onde foi. Então, aí toda uma estratégia dentro do Banco Central, diversos bancos. Informe o seu banco, faça um boletim de ocorrência e tenta resolver, né? Eles ficam com esse valor bloqueado se for muito rápido, em até 72 horas, eles mantêm o valor bloqueado, notifica as partes, informando, ocorreu essa transação, é verdadeira? Ocorreu essa transação, é verdadeira? Estão pedindo bloqueio. E aí, no final, o Banco Central faz todo o estudo, juntamente com os bancos, e analisa se é uma transação ou se é uma fraude. E hoje já tem limite diário, que nem no caixa eletrônico tem, né? Você não saca, dependendo do teu poder aqui, que o banco determina lá, é X ou Y, né? O Pix tem também ou não? Ou você pode passar Pix
milhões de reais. Durante o dia você tem um pouco mais de liberdade em determinados bancos. Tem banco que realmente, instituições sérias, né, não que os outros não sejam, mas assim, uma grande maioria de instituições mais sérias um pouco, põe limite, ele não extrapola, não deixa a pessoa ultrapassar a quantidade de movimentação. Outras instituições já não tem limite, então o cliente é que precisa realmente também se precaver disso aí, tomar bastante cuidado. Mas à noite sim, tem alguns a partir das 20, outro a partir das 22 horas, com essa nova resolução do Bacen, fica bloqueado R$1.000. Isso por conta, não é especificamente começou a voltar os casos de sequestro relâmpago por conta do Pix. Algo que a delegacia falou que os delegados falaram que já estavam meio que normalizando esses sequestros relâmpagos, então eles retornaram por conta do Pix, né? Sequestra a pessoa. Não precisa nem a banca, é do celular mesmo. Exatamente. E quem é que vai, né? Vai fazendo a transação e quanto mais maior o poder aquisitivo da pessoa, mais eles vão conseguir lucrar. Então, vários sequestros relâmpagos aconteceram. E, aliás, quem é roubado, e nesses 30 minutos que você falou, não sabe, muita gente não sabe, hein? Depois é roubado, vai conseguir esse dinheiro de volta ou não? O que tem que fazer? Aí vai ter que entrar com uma ação mesmo. Ele pode pedir ao banco, eles vão tentar fazer toda essa busca, né? Como eu disse, o Banco Central já vem tentando essa estratégia, o banco, eles chamam cautelar, uma medida cautelar que você toma informando o banco. Durante o dia, 30 minutos, mas à noite até no prazo de 1 hora. E eles mantêm, então, se deu tempo, bloqueia esse valor na conta e se não deu tempo, vão tentar localizar. E sim, você vai receber o seu dinheiro de volta se for por um ato ilícito ou uma falta de segurança que o banco não te deu. Entendi. Porque tem gente que também, às vezes, vai passar e digita alguma coisa errada lá e não confere a fotinho, né, que aparece. Aí não, né? Aí eu mandei o Pix errado, alguém agradece. Você pode pedir, tentar o estorno dessa pessoa, eventualmente, mas é complicado, porque entrar em contato com uma pessoa que você não conhece ou algo que você não sabe, é difícil, mas não é impossível. Alguns juízes entendem que sim, tem direito, inclusive dano moral. Certo. Outros juízes já são um pouco mais, não tem o direito, você que errou, você que se equivocou. E não são poucas as vezes que eu vi isso. A pessoa disse, eu mandei um Pix para alguém errado, mas você não conferiu lá? Não conferiu os dados, né? O nome da pessoa, o nome da instituição, exatamente. Daí, como você falou, entrar em contato com a pessoa, lá do outro lado você tem que ter alguém de boa fé, né? Exatamente, alguém de boa fé que possa te reaver, né? Ainda mais se é um valor exorbitante, né? Mas eu acredito que sim, o banco esteja envolvido dentro desse processo, foi avisado, foi comunicado, deve sim tomar também as suas precauções. Agora, quando a gente paga uma conta com Pix, doutora, aí é dia do consumidor. Eu vou lá na loja, hoje quase todo mundo aceita essa alternativa, né? Inclusive que o pipoqueiro, o cachorro-quente, pode me mandar um Pix aí. Mas eu comprei um televisor, vamos supor, eu vou pagar com Pix aqui. E depois, há a probabilidade de eu ser cobrado ou aquele comprovante lá, ele é igual um recibo mesmo, de que eu paguei mesmo, de que eu não devo nada? Sim, o comprovante, o Pix, é o comprovante que você pagou, né? Certo. Que você transferiu. Desde que esteja para a pessoa correta. Um abraço. Ninguém vai me questionar, você está devendo? Não deve ser questionado aí, né? É uma ilicitude, má fé, vamos dizer, né? Paguei, está aqui, te encaminhei o comprovante, estou com o comprovante aqui do Pix, do depósito feito. Que o dinheiro realmente sai, realmente ele chega, né? Exatamente. Agora, os bancos ainda podem, ou não podem, ou já podem, com relação ao Pix, cobrar ou incluir aí algum serviço ou cobrar alguma taxa, doutora? Incluir serviço e cobrar taxa? Porque tem gente falando, o Pix é de graça, né? Não, o Pix não é mais de graça. Não é mais de graça? Não é mais de graça. O Pix, ele já está cobrando e não é um valor mensal. Então, que nem as transferências, né, TED, DOC, já tem uma taxa, só que é uma taxa fixa, independente do valor. O Pix não. O Pix, eu sei que o máximo parece que é R$9 a taxa que eles cobram.
mas de acordo com o valor da transferência, ele sim cobra um valor, uma taxa. Mas de quem envia? De quem envia. Você está pagando a transferência. Entendi. Então, se você... já tem a cobrança sim do Pix, se você já não é mais gratuito, receber no seu extrato aí, é o valor que você mandou mais a taxa. Mais a taxa. Fique sabendo disso. Obrigado, doutora Larissa Nishimura, muito obrigado pelas informações. Grande abraço para você. Eu que agradeço. Sempre um prazer. O programa Cidadão Tropical acabou. Domingo que vem tem mais.